Mas ninguém conquistou-lhes o espírito independente. As pessoas simplesmente canalizaram a energia desses animais para poder usá-la. Os movimentos rigorosos e perfeitos dos cavalos há tempos nos cativaram. O supremo velocista selvagem, o cavalo. Só esse nome já desperta no carrossel de nossas mentes uma imagem rodopiante de aventura, excitação e perigo. Uma imagem que transforma pessoas comuns em heróis. Foi um cavalo que transformou o humilde artesão Paul Revere numa lenda viva. Numa certa noite de abril de 1775, ele tomou um cavalo emprestado do seu vizinho e atravessou a galope o estado de Massachusetts, anunciando que soldados ingleses estavam se preparando para atacar. Seu aviso permitiu que os americanos tivessem tempo de se preparar para a primeira batalha da Guerra da Independência. O cavalo é perfeitamente bem equipado para corridas de longo percurso como essa, as quais requerem força, resistência e velocidade. O cavalo é o quinto animal terrestre mais veloz. A chita pode correr quase 2 vezes mais rápido, mas em corridas de longa distância, o cavalo sempre será o vencedor. A chave para o sucesso do cavalo pode ser encontrada num dos seus parentes selvagens, a zebra. Nas planícies secas da África Central, as zebras percorrem até 100 quilômetros de distância em busca da chuva que localizaram no horizonte. Onde existe chuva, existe alimento. Cavalos bravios, como os da região da Camargue, na França, não precisam correr em busca de alimento, mas possuem os mesmos instintos que as zebras, pois descendem do mesmo ancestral. 55 milhões de anos atrás, o primeiro cavalo tinha o tamanho de um cachorro pequeno, com 3 dedos almofadados nas patas traseiras e 4 nas patas dianteiras. Os dedos se abriam em leque para permitir que o animal andasse sobre solo macio. Conforme as florestas diminuíram de tamanho e as pastagens se ampliaram, o cavalo mudou-se para as planícies e adaptou-se às mudanças ambientais. Para correr mais rápido, desenvolveu pernas mais longas, perdeu todos os dedos das patas, exceto um que se transformou em casco. Com pernas mais longas, o animal precisou de um pescoço mais comprido para poder pastar. E assim, 3 milhões de anos atrás, surgiu o Equus, precursor dos cavalos modernos. O Przewalski, um cavalo primitivo das planícies da Mongólia, lembra o Equus original. Ele lembra características tanto da zebra quanto do cavalo domesticado. Sua crina é curta e espetada, como a zebra. Os cavalos evoluíram e os seres humanos também. Durante séculos, os homens caçaram cavalos apenas para comê-los. Então, 5.000 anos atrás, os povos da Ucrânia lhes puseram arreios e os treinaram para puxar carroças. Entre tantos animais, por que o cavalo foi escolhido para ser arreado? A resposta é disponibilidade. O cavalo vivia perto dos locais onde os homens criavam seus rebanhos e cultivavam seus campos. A facilidade de adaptação também influiu na escolha. Os cavalos preferem a quantidade e a qualidade e comem quase qualquer coisa que cresce nos campos. Por isso, podem viver em lugares onde outros herbívoros não conseguem viver. Um cavalo passa até 15 horas por dia pastando. Mas pastar pode ser perigoso. Com a cabeça perto do chão, o cavalo não consegue ver os inimigos. É por isso que ele olha ao redor à procura de sinais de perigo pelo menos 1000 vezes por dia. Não é preciso muito esforço para erguer a cabeça, caso contrário, o cavalo logo ficaria exausto. O pescoço do cavalo é como uma mola em espiral que armazena energia. O cavalo é um animal inteligente. As áreas mais desenvolvidas do cérebro, porém, estão associadas à coordenação muscular. O crânio é alongado para poder conter todos os dentes necessários à trituração dos alimentos. O cavalo é perfeito para corridas de longo percurso. Os ossos são finos, o esqueleto é leve. A espinha dorsal mantém o corpo firme. A caixa torácica protege o coração e os pulmões. Os ossos longos das pernas têm juntas conectadas a grupos de músculos.
O corpo é todo coberto por pelos grossos. Antigamente acreditava-se que os pelos tinham propriedades mágicas. Até hoje, a crina dos cavalos é usada na fabricação de arcos para instrumentos musicais de corda. No passado, acreditava-se que os fios da crina curavam bócio e que podiam transformar-se em enguias quando colocados na água. Em algumas culturas, acreditava-se que os cavalos também eram cobertos de penas, não só de pelos. Na mitologia grega, a deusa Atena usou um laço de ouro para capturar e domar Pégaso, o cavalo voador. E foi assim que os homens capturaram, domesticaram e adaptaram indivíduos da família dos cavalos para cumprir as mais diversas tarefas. Na Roma antiga, mulas e jumentos eram usados como animais de carga. Eles eram vitais para imperadores como Júlio César e, por serem muito úteis, tornaram-se valiosíssimos. Cavalos puxavam bigas e a possibilidade de atropelar alguém não era o único problema. Os cascos, feitos de um material espesso que lembra uma unha, desgastam-se contra superfícies duras. As ferraduras foram inventadas para proteger os cascos dos cavalos. A sua produção envolve fogo e ferro, um metal considerado mágico, com o poder de manter o diabo à distância. A ferradura é presa no casco com um número de pregos que atrai a sorte, 7. Em quase todos os países, a ferradura é vista como um amuleto de boa sorte. Até nos navios, os marinheiros a usam para evitar tempestades e naufrágios. Em 1805, o almirante Nelson mandou pregar uma ferradura no mastro do navio Victory durante a Batalha de Trafalgar. Mas a ferradura sempre deve ficar pendurada com o lado aberto para cima, para que a boa sorte não caia do seu interior. Como praticamente todos os outros equipamentos de montaria, as ferraduras foram usadas pela primeira vez pelos asiáticos, os primeiros a utilizarem os cavalos como animais de montaria. Eles também inventaram o estribo por volta do ano 200 a.C. O uso desse invento espalhou-se através do Mediterrâneo até a África do Norte. O estribo proporcionou aos cavaleiros mais equilíbrio e estabilidade. Permitiu também que os guerreiros a cavalo ficassem com as duas mãos livres para manejarem suas armas. O estribo é considerado, junto com a domesticação dos cavalos e a invenção da pólvora, um dos maiores progressos na arte de guerrear. Átila, o Huno, introduziu o estribo na Europa em 435 d.C., mas nem todos o adotaram. Os ingleses não adotaram estribos na Batalha de Hastings em 1066. Os invasores normandos usaram e venceram a batalha. O maior sinal de triunfo dos cavaleiros orientais foi a cavalaria de Gengis Khan. No século XIII, por um período de 50 anos, os grandes Khans, Gengis e seu neto Kublai conquistaram o maior império já visto no mundo. O lema de ambos era: o maior prazer de um homem é derrotar os seus inimigos. E eles alcançavam esse prazer montados em cavalos, um pouco maiores que pôneis. Os cavalos utilizados pelos Khans eram chamados de sangue quente. Eram pequenos, mas velozes. O nome sangue quente foi dado a tais cavalos porque eles proviam dos desertos quentes do Oriente Médio e da África do Norte. E também porque eram fogosos e tinham reações rápidas. Os criadores chamam os cavalos das florestas das terras do norte de sangue frio. O nome não tem nada a ver com a temperatura do sangue, e sim com a origem e o temperamento do animal. Os sangue frios são cavalos fortes, pesados, bons para a guerra e para o trabalho. São animais úteis a pessoas que têm campos para arar ou às pessoas importantes o bastante para viajar em grande estilo.
Os sangue mornos são uma mistura dos dois, uma união do quente com o frio. Geralmente são animais dóceis. Atualmente, os cavalos usados em competições esportivas, com exceção dos de corrida, são sangue morno. A criação de cavalos tornou-se uma arte tão avançada que hoje em dia pode-se até encomendar um animal sob medida. A maioria dos cavalos modernos é um verdadeiro coquetel de raças. Aliás, a palavra coquetel, que vem do inglês cocktail, significa literalmente rabo de galo. Está ligada à criação de cavalos. A expressão cocktailed horse significa a um cavalo meio sangue, com uma cauda empinada como a de um galo. A criação de cavalos é semelhante à aritmética. Por exemplo, a criação a longo prazo de asnos selvagens resultou no surgimento do jumento. Os jumentos reproduzem-se entre si sem problemas, mas só é possível cruzar uma zebra com um jumento uma única vez, e o resultado será um animal zebróide estéril. Cavalo mais jumento é igual a burro. Em princípio, o burro é um animal forte e útil, mas também é estéril. Fim da equação, portanto. Pensando em termos de reprodução, existe um fundo de verdade na expressão teimoso como uma mula. Quando deixada por conta própria, a natureza raramente erra. Testemunhando o nascimento de um cavalo doméstico, podemos começar a entender os instintos que governam a sobrevivência dos seus parentes selvagens. Na natureza, os cavalos são especialmente vulneráveis na hora do nascimento. Assim que nascem, os filhotes devem ser capazes de se virarem sozinhos, mesmo diante do perigo. Os potros já podem enxergar e correr meia hora depois do nascimento. Eles precisam aprender de imediato a reconhecer a mãe através da visão e do olfato. O vínculo entre a égua e o filhote significa que cada potro imprime quase que imediatamente na memória a imagem de sua mãe. Desse modo, em situações de perigo, o potro sabe para onde correr a fim de encontrar segurança e garantir a própria sobrevivência. Cada zebra tem um desenho único, quase como uma impressão digital humana. As listras de uma zebra proporcionam uma das pelagens mais originais e surpreendentes do reino animal. Serão listras pretas com fundo branco ou listras brancas com fundo preto? Ninguém sabe. Mensagens enviadas por nossos amigos domesticados. Cada músculo e cada movimento comunica uma mensagem. Um ligeiro tremor de orelha expressa aborrecimento ou raiva. O balançar da cabeça é um sinal de desafio. Quando você estiver cuidando da higiene do seu cavalo e levar uma mordida, sinta-se lisonjeado. Você está sendo aceito como um membro da família. Isso também pode significar que você o está incomodando. A prestação de cuidados mútuos de higiene estreita os laços de união do grupo. Essa prática não só ajuda os animais a se livrarem de parasitas, como reduz o ritmo dos batimentos cardíacos, auxiliando os cavalos a relaxarem. Os cavalos precisam uns dos outros não só para manter as moscas à distância, mas também para aumentar as suas chances de sobrevivência. Quanto maior o número de olhos e ouvidos alertas da proximidade de predadores, mais tempo disponível sobra para comer, beber e descansar. Os garanhões conservam o bando junto, cercando os indivíduos por trás com uma postura autoritária. Essa forma de controle também é utilizada pelos seres humanos. Os cavalos costumam correr juntos, talvez eles encarem quem quer que os esteja conduzindo como o garanhão do grupo. Quando os cavalos fogem do perigo, o instinto grupal predomina e eles tendem a permanecer juntos. Sendo assim, o que levaria um cavalo a querer ganhar uma corrida? Com certeza, nenhum cavalo irá querer ficar para trás. Afinal, os que ficam isolados do bando têm mais chances de serem capturados por um predador. Mas a posição solitária de líder do grupo também é arriscada. Então, por que assumi-la? O que transforma um cavalo veloz num vencedor? O cavaleiro, é claro. O cavalo responde aos comandos do cavaleiro, compreendendo a sua urgência, e o chicote com a garra de um predador no lombo do animal reforça a necessidade de fugir o mais rápido possível. Desse modo, o cavalo corre para salvar a própria vida, enquanto o homem corre para ganhar medalhas de ouro, ou para receber o dinheiro das apostas, ou para comprar um chapéu caso esteja indo às corridas. Há centenas de anos, a alta sociedade vai às corridas para ver e ser vista.
Talvez o topo da sociedade equina seja formada pelos cavalos árabes, os pais de todas as corridas de cavalos. O imperador Napoleão sempre escolhia garanhões árabes, não apenas por sua força e velocidade, mas também porque os animais o elevavam a novas alturas. Quem o via montado a cavalo jamais imaginava que ele tinha apenas 1,5 metros de altura. Ou 15 mãos. A altura de um cavalo é medida em mãos, da ponta do casco até o ponto mais alto do lombo, chamado de cernelha. A mão original, utilizada pelos egípcios, gregos e romanos, era a distância compreendida entre os dedos mínimo e polegar. A medida foi padronizada pelo rei Henrique VIII da Inglaterra e atualmente equivale a 10 centímetros. Os cavalos mais altos são os da raça Shire, que podem medir mais de 18 mãos. Um pônei pequeno, como este Shetland, mede apenas 10 mãos. Entre os mais altos e os mais baixos estão os cavalos light, também chamados cavalos de sela, que medem entre 14 e 17 mãos. Começamos a medir a altura de um cavalo de modo padronizado a partir do século XVI, mas só conseguimos entender como um cavalo se movimenta a partir da década de 80 do século passado, graças às técnicas fotográficas de Edward Muybridge. O cavalo tem 4 tipos diferentes de movimentos de pernas, cada um deles adequado a uma velocidade diferente. Primeiro vem o passo. Depois o trote, quando as pernas movem-se em pares diagonais, quase juntas. Em seguida, vem o meio galope, gracioso e elegante. Uma andadura de 3 batidas, com uma das pernas dianteiras e as 2 pernas traseiras marcando o passo. Depois, a outra perna dianteira, seguida por uma suspensão momentânea. Finalmente vem o galope. Uma andadura de 4 batidas, na qual o cavalo parece voar através do ar como Pégaso, o seu ancestral mítico. Nesta velocidade, o cavalo dá 140 passos por minuto e respira 2 vezes por segundo. Quem pensa em cavalos sempre pensa no oeste selvagem americano. Os cavalos, no entanto, tornaram-se extintos na América do Norte há 10 mil anos. Não havia cavalos por lá até que os europeus reintroduziram o cavalo domesticado no século XVI. E veja só o que aconteceu. A chegada do cavalo mudou o mundo espiritual e emocional dos americanos nativos e trouxe um estilo de vida totalmente novo para as planícies americanas. O cavalo chegou, foi arreado e serviu para desbravar um continente inteiro. A América logo se rendeu à cultura equestre, tanto para travar batalhas como para cuidar dos campos. Cavalgar tornou-se uma parte importante do estilo americano de vida. A escuna das pradarias, a primeira casa móvel da América, a tendência de usar o cavalo como meio de locomoção alastrou-se como fogo. E durou até a invenção da estrada de ferro. O trem foi o primeiro meio de transporte a desafiar o cavalo em viagens de longa distância. Para alguns nativos americanos, a associação entre ambos era tão forte que o trem logo foi apelidado de cavalo de ferro. Do mesmo modo, os primeiros automóveis foram chamados de carruagens sem cavalos. Embora o automóvel tenha substituído o cavalo, a potência dos motores ainda é medida em cavalos vapor. James Watt inventou o termo, mas sua definição mudou ao longo dos anos. Hoje em dia, um motor de 2 cavalos vapor faz, na verdade, o trabalho de 3 cavalos.
Sendo assim, dirigir uma Ferrari de 300 cavalos vapor é como ter 450 cavalos dentro do motor. O papel do cavalo como meio de transporte diminuiu. Como forma de entretenimento, porém, o cavalo continua a ocupar um lugar de destaque. Apresentações com cavalos, acrobatas e teatro de sombras fizeram sucesso no mundo inteiro. Na verdade, os picadeiros de circo foram criados pensando-se nos cavalos. Foi a facilidade de aprendizado dos cavalos que ajudou a criar o circo e o esporte do adestramento, tão nobremente demonstrado aqui. Na Academia Francesa de Equitação, todos esses cavalos são garanhões. E por uma boa razão, eles são treinados para expressar de maneira exagerada um comportamento natural. Por exemplo, durante a coberteia, a aguçada percepção do cavalo detecta os sinais sutis do cavaleiro. Um dos mais famosos cavalos do mundo é Bucéfalo, que pertenceu a Alexandre, o Grande. Nos anos 300 a.C., cavalgando o fiel Bucéfalo, Alexandre estabeleceu um império que se estendia da Grécia até a Índia. Quando o cavalo morreu, o imperador decidiu homenageá-lo, dando o nome dele a uma cidade hindu, Bucéfala. 2000 anos mais tarde, um cavalo desconhecido ajudou a salvar a nação. Ninguém sabe o nome da montaria de Paul Revere. Era apenas um cavalo fiel, confiável e forte, disposto a seguir as ordens do cavaleiro, galopando para a liberdade. Os tempos mudaram. Na maioria das sociedades atuais, o cavalo tornou-se menos uma necessidade e mais um símbolo. Um animal criado para funções específicas com seus instintos refinados. Não muito profundamente, porém, sempre estará aquele outro cavalo. Será por causa disso que costumamos dizer: você pode levar um cavalo até perto da água, mas não pode obrigá-lo a beber. Reconhecemos uma independência de espírito que jamais será subjugada. Os que realmente gostam de cavalos reconhecem esse ideal. Para alguns, cavalgar é uma parte essencial da vida, da infância à maturidade. Duas coisas sempre irão nos manter ligados aos cavalos: necessidade e desejo.